E aí, rádio ouvintes, de volta. De volta, ele está de volta. Ele está de volta. Então, o Zunho, depois de toda a maratona do Porto Alegre em Cena, está de volta aqui para o Talk Radio, para a alegria dos ouvintes. Opa, tomara. É claro. E não, tô de volta. Na verdade, só semana passada que realmente deu um Godot, foi a entrega do prêmio. Mas foi um sucesso, foi muito legal, porque a gente fez uma coisa diferente, que era montar um espetáculo pra cerimônia do prêmio, porque senão era sempre uma chatice, realmente era uma chatice. Assim. Que prêmio é sempre meio chato. Mas aí foi legal, sabe o que até foi legal? Porque as pessoas até nem discutiam tanto os vencedores do prêmio. A cerimônia em si foi tão divertida, tão legal, que óbvio que as pessoas falavam quem ganhou, não ganhou, concordei, não concordei, não sei o que, isso, aquilo, barará. Marmelada. Mas a cerimônia, ela fluiu tão bem, foi tão animada, tão... Mas qual foi o que fizeram de diferente? A diferença foi que normalmente a gente contratava um espetáculo de música, sei lá, Cida Moreira, Márcia Castro, coisa que pontuava. Então era assim, só que a gente não tinha tempo de ensaio com eles. E era sempre o Luciano meio que fazia a cerimônia, então, que era o mestre de cerimônia ali, então a gente só combinava no dia, eles cantam 3 músicas, a gente interrompe, entrega uns prêmios, canta mais 4 músicas. Que então, é o clássico de entrega normal. Isso aqui é uma chatice, sim. Chatice insuportável. E nem bem é o show da pessoa, nem bem é a entrega do prêmio, assim. Então fica uma umas coisas nada a ver. Que vai quebrando. Aí esse ano a gente chamou a Josebel De Carli pra dirigir, aí teve um roteirinho, e eles ensaiaram com a banda Capitão Rodrigo, tu conhece eles? Não. São muito legais, cara. Nossa, eles são muito legais. Eu gosto muito deles. Os irmãos Cambará, eles se chamam. Não são irmãos, não tem mas não é Galdério, não. Não é nada Galdério. Eles se dizem que é rock and roll de bolicho. Mas eles tocam umas músicas muito legais. Eles têm umas músicas muito, muito boas. E animados, assim, tem umas mais lentas. Eles fizeram um show na reitoria que foi super legal. Tem um cenário que o Ju Rossi fez, que é um grande ator e músico, toca um saxofone maravilhoso. No show deles, e ele fez a cenografia do show, que é um bonecão assim, que faz um monte de coisa, bonecão tudo articulado. E, então era eles, que é um pedido nosso lá pra Gese, trabalhar com eles e dirigir. Daí ela chamou 2 atores pra serem atores e os apresentadores da cerimônia. Então, e aí eles atuavam, e daí aí pegou assim motes, pequenos trechinhos ou falas ou danças de espetáculos dos 10 espetáculos que estavam concorrendo ao Braskem. Eu já vi uma cerimônia assim que eram os caras do... Como é aquele cara, o Daniel, que não é o Leon, é o... o Daniel Colim, dirigiu, que era uma coisa uma coisa de açorianos. Sim. De teatro, eu acho. E ele fez assim, pequenos pedaços. Pequenos pedaços, podem ser pedaços grandes. Claro. Trechos de espetáculo reencenados pelo grupo dele, que é o pessoal do era mais ou menos isso, que eram só 2 atores que eram também os apresentadores. Aí é diferente. E eles faziam meio que tudo, assim, eram uns trechinhos. E isso tudo costurado, intercalado e com pano de fundo do som deles. Então tinha uma coisa muito legal, assim, rolando, e era só eles em cena o tempo inteiro. Era a banda e os 2 atores. Isso é legal. Então rolou muito bem, assim, eles mesmos que faziam uma coisa, daqui a pouco já iam pro microfone, já chamavam alguém pra entregar o prêmio. Sim, já fica... Tinha eles que entregavam os prêmios, às vezes o próprio troféu não entrava uma pessoa lá, vestida de cabelão, como entregar o então, assim, entra o patrocinador, aí vai o cara todo sério, veja bem a nossa empresa. Toda descolada, assim, foi super legal. Não, rolou muito bem. Foi no Teatro São Pedro. Então, aí depois teve um brinde lá, então essa foi a grande diferença e que foi um sucesso. Legal, assim. Só que aí também tinha toda uma responsabilidade de fazer uma entrega do prêmio novo, a gente sabia como é que ia estar, porque tava na mão de um diretor, que tava com... Óbvio que a gente viu o roteiro, viu todo, não sei o quê. Mas tudo fluiu muito bem. Que bom. Mas foi um sucesso. Então o saldo é positivíssimo. Não, positivíssimo. Não, eu tava falando aqui com o Zunho quais são os próximos planos. Ele já falou que está envolvido na produção do Godspell. Estamos montando Godspell. Que legal. É um musical muito bonito. Direção geral do Zé Adão Barbosa. Direção musical do Everton Rodrigues. E a Carlota Albuquerque vai fazer as coreografias. E o grupo é muito legal. São 11 atores e uma bailarina. Que ela faz ajuda a Carlota, né, a fazer... Tipo, é bailarina mesmo. Ela não vai atuar, não vai cantar.
E são 11 atores, cantores, bailarinos muito legais. Estava vendo no ensaio agora. Uma energia gostosa, assim, sabe? É muito bom. É bacana. É muito bom. É muito bom. E aí vai ter temporada em Porto Alegre? A ideia é que sim, isso assim, vai estrear em Canoas, ele está sendo feito, uma encomenda, inclusive foi encomendado, espetáculo encomendado de Canoas, Natal de Canoas, Natal da Transformação. E aí... é pra dar um pouquinho de um toque de religiosidade também pro Natal, senão fica só Papai Noel, rena, presente. Rena, eu não sei. Mas é só Papai Noel, árvore de Natal, rena voando, neve. 47 graus em Porto Alegre, neve. Aquelas decorações de neve eu acho surreal. Como é que alguém nunca se deu conta que não bate o Lé com o Cré? Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. O negócio é consumir, vender. Vamos vender. É vender, é comprar e depois se matar. E falando nisso... Vazio. Falando nisso, ontem eu estive lá na Luciana de Abreu. Fiquei sabendo que lá. você estava lá, pois é. Na verdade, eu fiquei sabendo que estava lá para um amigo meu. E depois eu vi tuas fotos nas redes. Pois é, essa história... E era bem isso que a gente estava falando. Porque eu... assim, é porque tem uma coisa que eu tenho pavor, que é que realmente, assim, é tudo, quando tudo vira realmente só dinheiro, assim, sabe? E aí tu vê qualquer uma empresa, uma pessoa, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Que aí tudo pode. E aí isso é muito enervante. Essa parte é muito enervante. Então, sabe, tem coisas que tinham que virar patrimônio e tinham que ser respeitados, sabe? Ou mesmo assim, então vamos construir um prédio, digamos. Vamos supor que vamos construir um prédio. Ok, fomos vencidos, vamos construir um prédio. Acabou de sair a liminar, né? Tava escutando. Não sei qual liminar. Da suspensão da demolição dos casarões. Que legal. Viu? 107. E aí, mas o que eu tava dizendo é que um dos motivos de eu ir até lá e... enfim, de motivo de discussão pra mim, fora toda uma coisa que eu acho que tem que se manter, faz parte da história de Porto Alegre, assim como as palmeiras da Oswaldo Aranha, que não são simplesmente árvores, sabe? Um cartão postal é a história, a memória dessa cidade, esses casarões e várias outras coisas. Mas mesmo assim, o que eu vejo em prédios que já existem na arquitetura geral dessas várias cidades no Brasil, que não tem padrão nenhum, né? As pessoas fazem o que elas querem, constroem o que querem, tendo dinheiro, bancando alguma coisa ali, eles constroem o que elas querem, onde elas querem, da maneira como querem, assim, tipo, e a maneira que eu falo, inclusive o visual, o físico do prédio, sabe? Aí tu tem um prédio, assim, uma região centro de Porto Alegre, aí alguém disse, não, mas tem um planejamento arquitetônico, urbanístico, beriri, barará. Daí eu disse, não, eu acredito, o mínimo que eu espero é que tenha, mas que ele não é respeitado, ele não é. Vamos combinar que não é respeitado. Pior é que nem tem, né? Quer dizer, tem lá deve um ter, deve ter. Aquela Aquela coisa brasileira de e aí essa mesma pessoa que me disse que tinha, disse que talvez existe um projeto de construírem um mega hotel do lado do Duque do Júlio de Castilhos ali. Um hotel assim, tipo, Saleu, Hyatt. E aí eu disse pra essa pessoa, viu? Assim, tu acabou de me dizer que vão construir um hotel 10 estrelas do lado de uma casa maravilhosa, que é o Museu Júlio de Castilhos, ali na Duque de Castilhos, no auge do centro de Porto Alegre. E assim, não tem nada, tem um tamanho, eles constroem o tamanho que eles querem, fazem um prédio todo espelhado, fazem um prédio todo espelhado. É uma balbúrdia. Pois é para isso que as pessoas estão começando a se mobilizar e ir pra rua e... Enfim, não dá para deixar nesse banguzismo, né? Não dá. Porque o dinheiro é o que acaba... É a única coisa que manda. É a única coisa que manda. É o que define, é o que decide. É para isso que as pessoas vivem. É para isso que o mundo está aí. É por isso que é o crescimento. Sempre tem que crescer. É o PIB. Porra, que saco. Eu fiquei bem feliz agora com essa... Porque tá desde de manhã, daí eu escutei às 7 da manhã e agora. E agora essa liminar vai ser encaminhada hoje, que é a suspensão. Com o testemunho, agora apareceu
às 7 da manhã apareceu a voz do Cláudio Goldstein, dizendo que ele estava de acordo, que era muito legítimo o movimento das pessoas e tal, que a construtora estava aberta a negociações. E o que eu acho que é tão interessante é que vai havendo um movimento de constrangimento, né? As pessoas algumas pelo menos vão se constrangendo, e isso eu acho que é uma parte bem legal. Agora eu passei por uma experiência, eu estava escutando o rádio e aí fiquei ouvindo a reportagem até o final, e aí saí e estacionei o meu carro num lugar que não tinha essa coisa do área azul, parquímetro. E aí eu botei, o meu carro é bem pequenininho, então eu entrei. E aí, mas eu fiquei meio assim, fiquei olhando, fiquei meio desconfiada. E aí apareceu um moço, um azulzinho, um azulzinho. E aí eu perguntei, moço, ali pode estacionar? Não pode, né? Mas assim, com uma prepotência, pobre bicho. E eu disse, não, moço, e as placas, onde é que estão? E ele, não tem placa, mas a senhora estacionou a menos de 5 metros da esquina. E aí eu olhei para ele e falei, o senhor sabe qual é meu carro? Com um frescor que eu tenho exercitado na minha alma, que é assim, entre a estupidez, assim, porque eu tenho vontade de me avançar na pessoa, né? E assim, um frescor assim de, nossa, puxa, o senhor estava prestando atenção em mim, o senhor viu, sabe qual é meu carro? Não pode, moço. E aí eu perguntei assim, com esse frescor que eu chamo, é um misto de imbecilidade e de, nem sei o que dizer, ainda não descobri uma palavra para isso, mas assim, eu faço um esforço, e realmente, tem um frescor, porque senão sairia com uma acidez assim, intragável, que não me beneficiaria. Então eu, assim, e aí ele disse, parou assim, porque eu tava sorrindo, assim, moço, o senhor viu onde é que eu... E aí ele parou, assim, ele se contagiou, assim, com o meu sorriso, ficou rindo, assim, e aí ele falou, não. Ele não sabia qual era o teu carro, mas ele sabia que tu estava estacionada. Ele sabia que eu não podia fazer aquilo que eu estava pedindo se dava para fazer. Não podia. Mas ele... Bom, e aí ele falou, não vi, não sei. Eu falei, o senhor tá... assim, o senhor tá pensando que meu carro é aquele branco, né? Ele disse, não pode. Aí eu disse, mas o meu carro não é! O meu é aquele... Olha que papo louco! O meu é aquele cinza, moço! Aí ele olhou, não, se o seu é o cinza, é o seu. Assim, tomado de uma importância, pobre bicho, assim, sabe? Em primeiro lugar, não pode, e eu é que sei. E não tem placa, mas não pode igual. E como é que é mesmo? Então, olha, uma coisa assim, sabe? E eu assim, a bordo da minha melhor versão para os meus melhores resultados, assim, eu não sei como é que eu vou dizer isso, mas assim, é com o exercício de uma humildade que não me habita espontaneamente, dá vontade de chorar, mas é bom que me habite, porque o mundo é tão povoado de estúpidos e de pessoas tão pretendentes a qualquer pequeno poder, de encher o saco do outro só para mostrar que tem um ofício a zelar poderoso, que eu tenho treinado esse negócio, sabe? Que seja humilde e leve. Sábado a gente teve um trabalho super bonito na Bororó, que foi sobre aquele filme As Sessões, e é a história do poeta, aquele do Mark O'Brien, que é uma história verídica. Ele é totalmente paralisado, ele só mexe os olhos, a boca, um pouquinho assim da cabeça, e ele tem ereções espontâneas. Ele ficou assim ou ele nasceu assim? Ele teve pólio e ficou assim. Ele mora dentro de um pulmão de metal, e ele pode sair fora do pulmão poucas horas por dia. Esse pulmão é uma máquina. É como entrar num forno desses de fisioterapia, desse negócio, só ficar com a cabeça de fora.
né? É um negócio para equilibrar, sei lá, eu não... Tá. É um troço desse. É um mecanismo desse. Tá, mas ele fica... o dia inteiro. Tipo... E ele pode sair 3 horas. Tipo. E aí ele fica com oxigênio, né? Externo. Assim, mas é que a pressão atmosférica também age sobre a musculatura. Né? Totalmente assim, sem movimentos. E ele convidam ele para fazer para ele que ele escreva sobre a vida sexual das pessoas, dos deficientes físicos. E ele se dá conta que ele não tem experiência, ele é virgem, e ele vai se providenciar. Ele vai no terapeuta. Quantos anos ele tem? 38. Ele vai no terapeuta, a terapeuta de disfunção sexual diz para ele que não pode fazer nada, porque ele não tem, né? Ele sequer tem disfunção, porque ele não tem vida sexual, e aí então ele contrata uma outra terapeuta, que chama substituta sexual. Ele é um pacote de 6 sessões, e é impressionante o relacionamento dele com as pessoas. É um grau de realismo e um grau de poesia, zero de romantismo, um olhar sobre a vida. Ele tem uma cuidadora que trata ele assim, como se ele fosse um traste, né? Que acaba muito acontecendo com as relações de abuso de poder, que tanto faz, vamos botar abaixo 3 casarões, como se tu é uma pessoa motoramente dependente, então eu me aproveito dessa relação, e é muito comum os cuidadores pedirem assim constantemente somas de dinheiro, empréstimo e outros tipos de maus tratos, de abuso, né? E a cara essa trata ele assim, feito um traste, e ele é lindo, ele diz, ela tem pena de mim, e eu quero me vingar dela, eu quero mandar ela embora. E ela pede um dinheiro pra ele, e ele diz, pois é, e tal, não sei o que. E aí ela diz, mas qual é o problema de me prestar esse dinheiro? E ele diz, o problema é que se tu não tiveres aqui daqui a 2 semanas, porque ele vai demiti-la, né? Ou porque ela pode morrer, ou porque... Então, assim, aparecem as relações, que é ir pra Luciana de Abreu e convocar as pessoas pelo Facebook e fazer um corpo, assim, um organismo vivo que diz basta, não disso aqui, né? E o filme então é sobre essas relações de amor ou de poder, e ele tem um frescor, ele tem uma leveza, ele tem um contato com a realidade que é ácido, porque ele, além de tudo, ele é um homem muito inteligente, então ele percebe a dureza do viver, então é um humor acridoce, assim, mas é sempre amoroso. É impressionante. Eu preciso ver esse Sessões. As sessões. É do mesmo... Com a Ellen Hurt, isso, né? que aparece assim... Preciso ir ao cinema. Tem uma cena... Netflix. É interessante porque ele não tem para alugar, não achou, ele tem que baixar, né, na internet. E aí é muito curioso, assim, porque tem uma cena assim que aparece a terapeuta, então o marido e o filho, todos com todos os movimentos, e um viver completamente embotado, e ele lá naquele pulmão dele escrevendo um poema para ela digitando a máquina de escrever com a ponta de uma vara na boca. Ai, por favor, quando eu olhei aquele guardinha eu pensei, Cristiane, querida, seja suficientemente leve, né? Porque para que a gente possa ir na Luciana de Abreu, tá aqui agora. Pois na Luciana de Abreu, uma coisa que, assim, é que eu vi aqui agora procurando notícias sobre a liminar, e acabei aqui, parei no Sul 21 e tinha assim, o peixe podre da Goldstein. Vocês acreditam que os caras botaram peixe podre? Quer dizer, o peixe não precisa muita coisa pra ficar podre, né? Só tirar da geladeira e deixar meia hora. Comprar um peixe podre. Não, tu não vai dizer o que tu vai dizer. Eles botaram... Não, tu não vai dizer. Vou dizer. Eles botaram na frente das casas, dentro das casas, embaixo, em algum lugar assim que não é visível. Tu olha pra casa e tu não vê. Mas é um fedor. Para as pessoas não ficarem. Para as pessoas não ficarem, para as pessoas ficarem com nojo, para as pessoas olharem, não, mas tá podre mesmo. Sei lá, é pra dar uma repugnância. Tu acredita? Acredito.
Aliás, quando me fazem essa pergunta, eu adoro quando me fazem. Muito obrigado, Kátia, por eu poder dizer sim, eu acredito. Eu acredito. E quando eu me confronto com isso, eu sempre penso na mesma cena. Eu sou uma mulher muito simples no meu repertório. Eu sempre penso na mesma cena que me ajuda muito. Eu penso na criancinha correndo da bomba de Hiroshima. Uhum. Nós somos capazes de qualquer coisa. O ser humano é um bicho capaz de qualquer coisa. E é por isso que eu cuido tanto de mim, assim, para que eu não seja capaz de tudo. Algum decoro é preciso. Que eu seja uma pessoa que escolha não poder tudo. Porque eu acho que o ser humano é capaz de tudo. Eu vou contar para vocês uma coisa que me aconteceu hoje de manhã, caminhando lá na Redenção, conforme eu faço isso todas as manhãs. Aí tem uns caras meio de rua, assim, que ficam num banco ali. Eu já conheço eles, assim, entre aspas, né? Eu já reconheço eles. Eles têm aquele lugar ali na paisagem. E hoje eu estava na Redenção, bem quase na frente daquele parquinho ali, na José Bonifácio, perto da igreja, perto do parquinho. Entendi. Ali. E quadra geralmente de bocha ali, que tem quadra de bocha. Isso, bem ali na quadra de bocha. Eu vou de carro ali, né? E eu deixo o carro geralmente ali. Então, bom, quando eu tava voltando, então quando acaba eu tava voltando pra pegar o carro, e aí eu vi que um dos caras levantou. Quando eu vinha vindo, eu falei, só vi a movimentação. E assim, eu tava caminhando e tinha uma árvore na frente dele. E ele falou assim, e eu pensei assim, esse cara vai vir falar comigo. Mas ok, vamos ver qual é. E ele chegou mais perto e falou assim, olha só, eu quero falar contigo. O meu pai conhecia o teu pai. E eu falei, teu pai? Ele disse, Aí eu comecei a olhar pra ele, eu vi que ele não tava assim todo mulambento, ele tava médio mulambento, mas ainda um pouco de... Aí ele falou assim, o teu pai, como é que é o nome do teu pai mesmo? Aí eu falei, ele falou, isso, pois é, ali na Olavo Bilac. Ele falou assim, eu sou filho do Renato. E aí eu me lembrei dele. Aí quando ele falou, eu já vi que eu conheci ele. Ele era um cara que eu conhecia, assim, que, sabe? Morava a uma quadra da minha casa, eram 5 irmãos, assim, eles passavam sempre ali, era aquela coisa de rua. E ele falou, ali a tua casa agora ali é o Carmen's Club, né? Eu falei, minha casa é o Carmen's Club, né? Que você sabe da história. E aí eu falei pra ele assim, mas tu tá morando na rua, assim, agora? Aí ele falou, não, Aí ele tentou dizer que não. Mas ele, eu não sei direito, mas ele já tinha bebido agora de manhã. Ele falou, aí me deu um troço, assim, aí ele tentou me dizer assim, não, né, que depois eu vou trabalhar, mas é óbvio que ele não vai trabalhar, entendeu? E aí ele meio que mudou de assunto e falou, pai, eu gostava muito do teu programa na rádio. E assim, tentou dar. Aí o outro cara lá que tava lá com ele falou assim, não sei o que, a Kátia Souza. E aí ele me estendeu a mão, assim, eu dei a mão pra ele beijou a minha mão e falou, que bom falar contigo. Me deu um troço. Só imagina. Me deu um troço. Aí amanhã eu já tenho planos, assim, já quero amanhã falar com ele, entendeu? Claro. E saber mais. Lógico. Assim, tu vê, cara. Aí eu fiquei pensando, é que não tem muito sentido mesmo, né? Então tu pensa assim, se a pessoa tem uma vida, se ela realmente não consegue fazer essa construção, porque esse sentido é uma construção, é melhor ficar bebendo mesmo, se drogando, porque, é um buraco, né? É um vazio. Aí tu pensa assim, o cara então vai... Aí eu falei pra ele, depois eu achei meio idiota ter dito assim, mas... Tu tá na rua e ele veio com uma coisa de trabalho. Sim, veio qual é o sentido de uma pessoa que não vê sentido em nada trabalhar num emprego que não é nada, que é uma coisa que só aliena o cara dele mesmo,
ganhar um salário mínimo desgraçado, que mal vai dar pra... Também não tem sentido isso, né? Mas quando tu fala em construção, o que tu... De sentido. Tu tem que ter Sim. alguma coisa pra tu que te ligue... Mova. Que te mova, que te faça acordar e dizer, ok, vamos lá, Sim. tá bem, é bom tá vivo. E eu tenho minhas coisinhas e eu vou fazer minhas coisinhas, entendeu? Mas... Vou defender meu campinho, vou ser feliz, vou contar uma história, vou contar uma minha história. Vou fazer parte de uma. Vou fazer parte de uma, Mas isso é muito louco. Que interessante isso, Kátia. Vou dizer pesado, mas ele é pesado, mas é uma eu acho que bom. Inusitado, né? que te aconteceu interessante. Isso. Porque que bom, né? Eu acho assim. Bom, primeiro porque já que aconteceu, é melhor achar que bom do que ruim, né? É um pragmatismo bororoense. Mas amor, tá certo. Amor aos fatos. E não é só os fatos. Amor a quem em mim se revela frente aos fatos, porque por conta. Como é que é o nome dele? Renato. Não é o filho do Renato? Ele disse que o nome dele é Renato também. Eu fiquei surpresa com isso. Eu falei, mas tu lembrou dele? Lembrei e eu falei, e depois eu sou o Renato, filho do Renato. Tá, então... Eu falei, tá aí, tu não tem o irmão Ricardo? Ele falou, não, mas eu acho que ele tem. Tá, bom. Talvez todos com R, eu que acho é muito que comum. Sim, era uma... Sabe que o que eu falei que bom é porque assim, ó, tu hoje já tem um propósito para amanhã por causa do Renato. Né? Tu tá construindo um sentido para amanhã em cima do teu encontro com o Renato. Né? Então eu falei, que bom para ti. Sim, né? Claro. Que bom para ti que amanhã, além de tu te acordar com os teus propósitos, tu tenha mais um, que é te encontrar com o Renato. E eu tava olhando aqui para comentar o seguinte. Tem um filme do Jean Genet, Uma Canção de Amor. É um filme de 20 e pouquinhos minutos sobre um casal, sobre um trecho da existência entre um pessoal que está preso e eles se comunicam presos. E eu realmente assim, recomendo que as pessoas possam ver. Tem uma cena em especial que eles se comunicam entre a parede de uma cela e outra com um caninho do colchão de crina, em que eles espetam pela parede essa pequena palhinha do colchão de crina e fumam e se entregam a fumaça um para o outro. É uma coisa o filme. Uma coisa, assim, de uma delicadeza, de uma beleza, assim, da busca de uma relação. Então, quando tu tá caminhando, tu recorta o cenário. Eu tava hoje correndo de manhã pensando, assim, eu tô revisando os livros e, particularmente, isso é bastante, assim, eu fico muito sensível com toda essa informação. E aí eu estava correndo e estava pensando assim, sobre a criação de um sentido, né, para a vida de cada um de nós, a todo o momento, pensando que esse encontro entre as pessoas, né, essa ligação e o que a gente, aonde é que está esse pragmatismo para que a gente viva melhor, construindo um sentido existencial do possível e do feliz possível, né, do feliz dentro do possível, que é a possibilidade de acolher da nossa inconsciência e reconhecer. Hoje eu vou fazer uma reportagem sobre violência doméstica e uma das coisas que a repórter deixou lá anotado é como é que a gente pode se prevenir contra a violência doméstica. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, é acreditando na nossa inconsciência. Então, tu estava caminhando, tu visse o cara se levantar, intuísse que ele vinha falar contigo, e te preparasse para isso. Tu podia ter ficado assustada, ter saído correndo.
tu podia ter mudado o teu caminho e evitado, tu podia ter feito milhares de coisas e a mais comum é não ter percebido que a tua inconsciência percebeu. Então, a tua inconsciência percebeu, 1, 2, tu validasse a tua percepção e 3, te oportunizasse aquele encontro. Né? Só aí tem um universo de movimentos psíquicos e afetivos nisso. Eu vou contar uma pequena historinha que eu ouvi. Eu me encontrei com uma pessoa que durante algum tempo foi na Bororó e faz muito tempo que não vai, e ela começou a me falar, e a vida dela tá uma coisa muito complicada. E ela me disse, eu acho que eu tô precisando voltar. Eu disse, né? Bom, enfim, uma pessoa muito querida. E ela me disse, eu disse, o que tu tem no braço? E uma cicatriz de um palmo inteiro, aberto, assim, de ponta a ponta. Ela disse, aí ela riu, assim, se constrangeu e disse, é que eu levei um susto. Sabe como eu sou muito assustada, né? Eu tava de bicicleta treinando e aí eu vi um assalto na minha frente que não tinha nada a ver comigo. As pessoas não iam me assaltar. Não era comigo aquilo. Mas eu me assustei e aí eu caí da bicicleta. Então, é isso, né? A gente vê que viu e lida com isso de uma maneira torpe, né? E a gente se providencia, e aí ela diz, ninguém me assaltou, fui eu que me assaltei. Foi o meu medo que me assaltou. Então, essa pessoa não teve naquele momento o pragmatismo necessário para reduzir, eu chamo a redução da emoção, né? Para reduzir a emoção do medo num sentimento de precaução. Ela vinha numa bicicleta super veloz e ela podia ter, talvez, passado ao largo daquele evento, né? Já que ela não achava que ela podia contribuir em nada para que era um assalto à mão armada, né? Nem a queda dela nem evitou o assalto. Ela não lembra muito bem o que aconteceu. Ela acha que os assaltantes fugiram e não assaltaram. E ela não sabe onde é que estava a pessoa que ela viu. Ela não viu mais nada, porque ela ficou com o osso exposto no meio da rua. Bom, enfim. Tá. E não sei se houve o assalto. Pode ter acontecido de essa queda que rendeu para ela uma cicatriz ter evitado. Pode ter acontecido. Essa é uma construção, né? O susto dela assustou os assaltantes. Sim, o cara tá lá e daqui a pouco cai alguém e grita, porque... Resultou para ela, eu vou ver isso, eu vou checar isso. Resultou para ela 3 meses sem trabalhar. Ela teve que voltar, ela não tinha como se manter aqui em Porto Alegre, ela voltou para o interior, ficou na casa da família, disse que quase enlouqueceu de ver tudo que ela viu, né? Que chorava todos os dias e queria morrer. E aí ela me disse que a construção do sentido existencial que ela fez é treinar. Ela agora treina triatlo. E que ela não consegue ir pra rua de bicicleta mais, por causa do trauma que ela fez, um trauma. E ela fazia triatlo? Gente. E ela diz claramente que isso é o motivo da existência dela, que ela não consegue... O triatlo. Que é o que mantém ela viva. E que a partir desse fato ela não consegue mais fazer. Não consegue treinar na rua, mas ela vai para uma academia. Mas ela tem feito exercício. Voltou a fazer. E diz claramente que se não fosse isso, que ela acha que não conseguiria se manter viva. Então, quando eu disse que bom, né, que tu encontrasse o Renato, é isso. Bom, e esse pragmatismo, de verdade, é uma coisa que eu tento viver assim, né? Quando eu enxerguei o guarda, eu pensei... que eu vou fazer encontrando esse guarda? Não há em mim quem possa fazer de conta que eu não vi ele com o desconforto que eu tô aonde eu estacionei o carro, né? Então vamos ao encontro com o Renato. Aí o guardinha, coitado, é de uma prepotência e isso é uma coisa
assim, a prepotência do outro, o exercício, a ética do poder do outro convoca a nossa inconsciência, os nossos bichos. Ai, os piores, os monstros todos. Ai, olha... Tem gente que provoca na gente. Tem pessoas específicas também, o bicho tá ali pronto pra sair, né? Tá ali. E aí ele vê o outro tão garboso, tão assim, tão livre, exercitando o seu pior, tão espaçosamente, que é um convite, né? É um convite. E eu achei que bom, e que bom que tu encontraste o Renato, e quando tu pergunta para ele do trabalho, e aí eu acho que tem uma coisa tão linda nisso, que é uma percepção da nossa cultura voltada só para a coisa do dinheiro, como o sentido, e que é o... Não perguntei de trabalho, perguntei se ele estava morando na rua. Ele respondeu de trabalho. Mas é por isso, porque... Você já tu sentiu meio se defendendo, assim, não, mas eu vou fazer uma coisa. Ele assim, ele falou, pois é, não, tô só tomando aí não, mas eu vou trabalhar depois, assim, tipo... Sabe que o Freud, eu acho que teve uma grande sacação. Freud disse que a fórmula da saúde era, para ele, amor e trabalho, né? E eu vejo a coisa do trabalho como uma relação de amor com a vida pela qual nós nos sentimos útil ao outro. Para mim, trabalho é isso. É uma percepção de que a nossa existência, de algum modo, serve para alguma coisa. Serve para alguma coisa, né? Então, essa ideia do trabalho para pagar as contas, eu acho que é uma redução absolutamente da nossa cultura, mas que o que tem por trás disso é algo assim... Será que eu posso te oferecer alguma coisa que para ti tenha um sentido que eu exista? Para mim é isso, porque a fórmula da física do trabalho é a força vezes tempo, né? Isso é trabalho. Então é o emprego da minha energia em duração de tempo, oferecido para o outro de forma transformadora. Então a arte, estou olhando aqui para o Zoom e estou me lembrando do festival, a arte tem essa... Eu escutei uma frase do Charles Watson, num curso que eu fiz, que a gente fez, a Kátia, sobre criatividade, mas eu fui perguntar para ele de quem era a frase, ele disse que não sabia, que a arte é aquilo que torna a vida mais importante do que a arte. A arte é aquilo que torna a vida... De quem é a frase? Ele não sabe, o Charles Watson. Ele falou no curso. Que ele falou, A gente até me cochichei com a Kátia. A Kátia achou que era dele. A arte é deve aquilo ser em inglês, que torna a vida mais importante do que a arte. É que nem aquele negócio que todo mundo acha que é do Steve Jobs, que é do... Ai, gente. Eu tô com Leonardo na minha cabeça. Que é do Da Vinci, que é... A sofisticação é a última simplicidade. Essa frase é do Da Vinci, né? Não achei. Em português não, talvez em... Não achei. Então, a arte é aquilo que torna a vida mais importante do que a arte. É uma experiência emocional que desperta a gente para a vida, né? Aquilo que em nós nos despertar para a vida talvez possa ser chamado de arte, né? De poesia, é aquilo que provoca um impacto estético, emocional de tal ordem que traz uma nova significação para a vida. Isso. E, enfim, eu estou muito ocupada com dar sentido à minha vida. Pois é, né? Em tudo que eu faço. E tô enamorada dos animais e da natureza. Me ajuda que eles não falam assim, em português. Ai, como me ajuda que eles não falam. Que eles não estejam contaminados por uma linguagem tão
Ai, tão estúpida. Tão que produz o pior em nós. E o melhor também. É essa linguagem que tá aí, assim, a rodo? A linguagem, né? Porque a gente é um bicho da linguagem, né? Tudo que a gente faz é mediado pela linguagem. Tudo. Sem ela, a gente não se comunicaria. E tu acha que o que tu percebe dos outros humanos sobre a linguagem assim, provoca em ti um encontro que te convida ao teu melhor? Você está falando de relações pessoais, né? Eu estava pensando em literatura também, porque a literatura é... Bom, então, ótimo que tu falasse em literatura. Vamos pegar o Nelson Rodrigues? Pois é, eu gosto, né? Tu acha ele escrotésimo, mas eu gosto muito dele. Eu gosto. Eu perdi o fio da meada, fiquei procurando aqui a frase, porque eu botei em inglês aqui. Me apareceu aqui, mas aqui, né, hoje também tem isso na internet, nos trouxe coisas maravilhosas, mas nos trouxe dúvidas incríveis também. Aqui a primeira coisa que aparece no Google é Nathaniel Katz. Quem é o Nathaniel Katz? Quem disse art is what makes life more interesting than art. Deve ser. Que é a arte, na verdade ele usa a palavra interessante do que importante. A arte é o que faz a vida parecer... Quem é o cara? Nathaniel Katz. Eu adoraria que ele fosse um artista. Se ele for um artista plástico, é ele. E pra mim tá bom, vou inventar que é ele pra me apaziguar. Vai contar, mas desculpa, vocês estavam falando de literatura, arte ainda, Nelson Rodrigues. Eu estava dizendo da linguagem, que a linguagem na nossa cultura é usada sobremaneira, ao meu ver, para que os bichos do pior de nós, os peixes podres de cada um pulem na cena. Mas também para que não pulem, né? Porque para não pular também tu tem que fazer uma construção que é linguagem, né? Mas enfim... Tu tá preferindo os animais. Silenciosos. Tô pensando em aprender a linguagem dos surdos e mudos para me relacionar. Mas também é uma linguagem. É uma linguagem. Esse Nathanael aqui. Não, acho que não vai rolar. Acho que não vai rolar, não. Acho que não é ele. Não é? Tá, eu vou catando aqui. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas enfim, né? Deixa eu me exibir um pouquinho aqui. Não, que assim, ó. O Fischer é o patrono da feira, né? Sim. Aí ele vai lançar um livro na feira. Sim. Tudo meio assim... vamos fazer um lançamento pra aproveitar o momento. Aí ele me pediu pra fazer a orelha, né? Aí eu fiquei toda trabalhada na ansiedade. Aí eu fiquei assim, porque isso foi assim, ele me falou terça passada, eu tinha que entregar ontem. E ele ia fazer um livro de crônicas, e aí ele começou a rever, era uma coletânea de crônicas, ele começou a rever as coisas dele, e ele optou por um outro caminho que eu achei bárbaro. Ele fez um livro de perfis. Ai, que lindo. Então perfis, eu adoro. Perfis de pessoas que ele admira, que tem, assim, Corpo Santo, Coruja, que é um cara lá do século XIX, Jacaré, Aníbal Damasceno, Moacir Scliar, Décio Freitas, Augusto Meyer, Carlos Reverbel, Caio Fernando Abreu, Celso Pedro Luft, Aparício Silva Rios, Barbosa Lessa, Dionélio Machado, João Cabral, Nelson Rodrigues, Gilberto Freire, Jorge Luiz Borges, Edgar Allan Poe, e termina com uma coisa, uma espécie de... Como é que ele diz aqui? Ao Salinger. Termina com um preito de gratidão a Salinger, escritora a quem devo muitos momentos de felicidade. Então é muito interessante, porque são perfis assim de um cara que são referências para ele, e super cheio de informações, e toda aquela elegância do Fischer, e toda aquela erudição, e blá 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 blá. E aí eu... Bom, fiz. Que legal. Tem aí? A orelha? Li pra nós. Tu já escreveu? Já entreguei. Claro, li. Mas pode ler ou tem que... Não, pode ler. Claro, não, mas eu não vou... acho que não. Mas assim, o que eu queria... Ler. Quer que eu leia? Ler. Mas a orelha deve ser pequenininha. Não é pequenininha pra ler? Ou nós vamos escutar 2 horas tu falar? Não, então. tem. Deixa eu achar.
Nem que fosse o Wise. A orelha do Wise. Aí abri, leu a orelha, vai ser... Eu botei assim, ó. Eu admiro tanto, mas tanto o professor Fischer que preciso fazer um esforço enorme para não dar muita bandeira. Entendo que é necessário algum comedimento, um certo decoro, pelo menos. É uma orelha, tudo bem, mas não precisa ser uma orelha de macaca de auditório. Que legal. Um intelectual do nível do Prof. Fischer merece coisa melhor. Estou numa encrenca, porque mesmo enumerando racionalmente todas as habilidades e qualidades do autor com o máximo de sobriedade possível, mesmo economizando nos adjetivos, mesmo assim vai dar para perceber o grito de fã contido lá no fundo. De qualquer maneira, vamos lá. Fischer é professor, ensaísta, cronista, ficcionista, dicionarista, crítico literário, observador atento da vida cultural e um apaixonado por livros. Em tudo o que faz, e não é pouca coisa, há a marca da inteligência, da elegância e da generosidade. O professor Fischer, em sala de aula, eu tive aula com ele, né, no semestre passado, por exemplo... O professor Fischer em sala de aula, por exemplo, é mais ou menos assim como o Mick Jagger no palco. O cara está no seu elemento. Domínio total da situação. Não tem para ninguém. Pois calhou de sermos contemporâneos, calhou de eu o entrevistar na Rádio Ipanema quando o dicionário de Porto Alegrês ainda estava sendo feito, calhou de o papo ter durado horas e horas, calhou de a gente ter ficado amigo, calhou dele ter topado participar de uma invenção minha chamada sarau elétrico. Aliás, o professor Fischer topa qualquer indiada, está sempre disponível, não fica se fazendo, e isso também é admirável. Finalmente, é preciso que fique aqui registrado que, independente da sua obra, que seguramente continuará sendo lida e reconhecida séculos afora, o professor Fischer é um cara muito gente fina. Sabe, um cara bacana, gente boa, que ouve as pessoas, que se importa, que dá uma... Vai. Que dá uma força, que agrega, que bota uma pilha. Esse é o professor Fischer. E eu botei no final, tá? Dei umas coisinhas... e botei no final. E olha que eu nem mencionei que ela é colorada. Mas é isso, entendeu? Que é a dimensão humana dele. Porque ele é o máximo. Ele é o máximo. Independente de todo o cabecismo e toda a importância da obra dele, que eu tenho certeza que sim, vai ser estudada daqui séculos. Isso não é um exagero. Ele é uma figura incrível. Porque é isso que interessa no final das contas, né? Porque... Ok, a obra tá lá, mas a pessoa tá aqui, entendeu? Tu sabe que eu conheço muito pouco ele, li muito pouco dele. E o Lourenço sempre me fala muito nele, que gosta muito. E pra mim, a coisa que mais me atrai nele é tu gostares tanto dele. Porque eu acho que se tu gosta tanto dele, é porque ele de verdade deve valer a pena. Ele é muito legal. Pô, que legal. Mas ele é muito legal. E acho que essa é a dimensão humana que chama o meu pragmatismo. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que se não fosse o pragmatismo... E dentro do meu pragmatismo está um olhar poético sobre a vida, eu acho que ou a gente encontra poesia na vida ou é melhor se matar. Também acho. Então, essa dimensão humana é o que faz ter valor à obra. Porque senão, tá bem, ok, são palavras... Não, mas eu entendo, porque assim, eu entendo racionalmente a argumentação que diz... o cara é um escroto, mas, entendeu? Porque, na verdade, o cara vai morrer o universo de contato pessoal dele não interessa como é que foi a vida do Freud com a relação dele com a filha dele. O Drummond tinha uma amante que não sei o que era uma segunda família, o outro... Blá, blá, blá. Entendeu? Essa dimensão humana... ela meio que se encerra ali naquele período de vida do cara. A obra dele fica. Claro, mas só o seguinte, assim, para mim, a obra do sujeito está sujeita a quem ele é. A obra da pessoa é o produto de quem ele é.
E não faz diferença chamar se é uma escrotice ou não, ou qualificar, adjetivar o tipo de experiência que a pessoa tem. É aquela. Eu não gosto do Nelson Rodrigues, eu acho que ele escreve maravilhosamente bem, mas eu discordo do ponto de vista ético do que ele... Assim, é uma pessoa que vê a vida com uma sofrenildice, com um adoecimento, com uma versão sofrenilda da vida, não me interessa. Né? Uhum. Então eu não acho possível dissociar a vida privada da pessoa do que ela produz. Porque o que ela produz é fruto da visão dela de mundo, é fruto da Weltanschauung, da visão de mundo que ela tem. Não, mas isso deixa de lado. Não, isso não deixa de lado. Mas é que aquilo que esses... O produto, o que eu acho assim, o produto até poderá ser muito melhor do que a vida pessoal, do que a vida íntima. Uhum. Tá bem, que bom, né? É que a vida íntima, ela tá restrita. Entendeu? Claro. E para algumas existências, que bom que ela tá restrita e que vai terminar. E, aliás, quando é que tu vai morrer, camarada? Pra parar de encher o saco e ferrar a vida dos outros, né? Quando é que tu vai parar de sacanear a vida dos outros? Morre logo, infeliz. E aí o cara produziu algo que serve pra alguma coisa. Eu digo disso. Que bom! Pelo menos fez alguma coisa que prestasse. Além de uma série de coisas que seria melhor que tivesse morrido antes de fazer, né? Porque tem gente que, sinceramente, assim, eu gostaria muito que eles não existissem e que eles parassem de fazer merda com a vida dos outros, né? Sim. Porque não é com a vida deles só, se fizer só com a deles, estava ótimo. Mas não, né? Respinga nos outros. Então, quando tu diz que o Fischer é generoso, eu olho para isso e vejo o quanto ele te reconhece. E aí eu acho que ele realmente deve ser muito... Não, ele muito perspicaz. Muito legal, cara. E ele... assim, ó, o que eu já vi ele fazendo, assim, de pilhar as pessoas em volta, não tem, assim... como é que eu vou te dizer? É um tratamento, é um jeito dele de lidar com as coisas, entendeu? Assim, que é homenagear a vida. Homenagear a vida, vamos lá, galera, vamos entendeu? Lá, E ele estimula, ele põe pilha. O Vitor Ramil escreveu A Estética do Frio de tanto, porque um dia o Fischer viu ele falando e falou, não, escreve isso, não. E tanto ele foi que ele acabou escrevendo e aquilo virou uma referência. Uma referência, entendeu? O Arthur de Faria, o Humberto Guessa, todo mundo, assim, ele é um cara que... Não é só os caras que são músicos, mas eu vi ele na aula com os alunos. E o que ele diz de ti? Ele me diz que eu... ele me diz, escreve da minha orelha aí. Não, ele me diz... Ele me bota pra cima, assim, entendeu? E o fato mesmo dele ter ido fazer esse sarau, que foi uma... vamos lá, liguei pra ele. O que tu acha, bababá, vamos fazer? Vamos! E eu, que legal. Imagina, nem eu sabia explicar o que era, porque não era nada ainda. Não existia o troço. Mas é que é uma grande ideia, né? Sim, é uma ideia boa. Mas uma boa ideia, sem ele, né? Não seria, o sarau não seria que é. Sim, mas o sarau é o que é, e tu pensasse o sarau com ele, né? Pensei o sarau com ele. Tá, então, okay. Te segura, né? Te segura, nega. Te segura, né? Porque, porra, né? Se a gente não vai... É isso que eu... Calma, Cristiano. Calma. É isso, sabe? Não tem muitos Fischer e Christianes de plantão, sabe? Pra quando a pessoa tem uma bela ideia e fica assim com a sua ideia. Te aguenta na tua boa ideia. Te aguenta no que tu tem de bom. Te agarra no que tu tem de bom e não desperdiça, né? Porque não tem muita gente pra dizer pra gente: olha, Zunho, que bela ideia. Em geral as pessoas dizem: quê? Sarau do quê? Que coisa esquisita. Acho que alguém vai parar pra ficar escutando poesia? Tá louca. Isso é o que tem. Isso é o que chove. E eu adoraria que essas pessoas todas fossem mudas. Ela volta com o negócio da porque escrever merda por escrito dá mais tempo.
Da pessoa olhar e pensar, isso que eu tô propondo pro outro, vale a pena que eu escreva? Mas como a boca é tão ordinariamente inconsciente e parece que não tem trabalho, a boca abre e diz qualquer coisa. As pessoas abrem a boca e dizem qualquer coisa. Devia ter uma engrenagem na boca que custasse mais energia falar. Para que dissessem menos merdas. Menos. Eu acho. Vou lançar essa ideia. Colocar catracas na boca. Então tá, minha gente. Então tá, parabéns aí, professor Fischer. Fiquei legal, muito feliz também. O livro vai ser muito feliz. Eu nem sabia do livro, na verdade, só tinha visto que ele tinha sido patrão. Ninguém sabe, ele vai lançar. E parabéns pra ti também, pelo texto. Não, achei muito bonito o texto. Muito. Parabéns por ter te dado a oportunidade, por ter merecido escrever a orelha e pelo que tu escreveu. Falei, professor, se não curtir, que eu achei que ficou meio assim, né? Ai, Mick Jagger chamando. Falei, se você não quiser usar, não use, eu vou entender, né? E aí ele respondeu dizendo que ele adorou e que ele ia usar como carteira de identidade, que ele ia imprimir e botar no bolso. Tu sabe que eu acho que a tua existência, ela tem essa característica de uma linguagem coloquial e visceral com a vida. Né? Essa coisa orgânica em ti, assim, que pulsa com o viver, eu acho que é a tua carteira de identidade. Isso é o teu DNA. E que eu, assim, milito para que tu ponha isso na rua. Cada vez mais. Beleza. Só antes de encerrar, então, acho que é esse aqui, Roberto Filiou. Olha, Zunho! Grande. Dá uma catada depois, mas acho que ele é um artista plástico, ele trabalhou com filmes, trabalhou com escultores, fez esculturas. Deve ser esse, Como é que é o nome? Filiou. Roberto, ele é francês, mas o pai dele, que ele já deu uma catada aqui na vida do Robert, né? Que é o pai dele morava nos Estados Unidos, ele foi conhecer o pai tardiamente, ele foi para os Estados Unidos conhecer o pai tardiamente. Eu achei a frase eu traduzi para o inglês aqui, achei a frase, mas eu não sei se originalmente ela é em inglês ou se ela é em francês. Tá, e fica a minha referência aí do, como é que é o nome? Do Jean Genet. Jean Genet. Uma canção de amor. Tá. Feito, queridos. Valeu, galera. Boa semana pra nós. Como é que